e vamos falar sobre a língua. E aqui em Tiago diz algo muitíssimo interessante e se calhar até assustador. Ele diz que a língua, na verdade, pode conter veneno mortal. Veja que ele volta assim a ler, ele diz assim, mas, ok? Mas se calhar posso voltar assim por certo, por todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado pela humanidade. Ele diz que as serpentes o homem pode domar, havia pessoas que andam com serpentes no seu corpo todo. Ele diz que animais selvagens podemos domar. Há pessoas que entram em jaulas de leão, nada lhes acontece. Há aves também perigosas que o homem consegue domar. Só que quando ele diz mais, aqui ele faz de um contraste. Ele diz assim, é possível sim domar esses animais selvagens, porém faz uma viragem, diz, há algo que o homem não é capaz de domar e fala assim da língua. A dar a entender que é praticamente mais fácil você aprender a domar uma serpente que domar a sua própria língua. A dar a entender que é mais fácil você domar um leão que domar a sua própria língua. É mais fácil você domar uma cascavel, se o que for, que domar a sua própria língua. É fácil passar tempo a domar um tigre. Há pessoas que vivem com tigres sem problema. Enquanto você tem um cão como animal de estimação, Mike Tyson tinha um tigre como animal de estimação. Aprendeu a domar o tigre. E aqui diz assim que é mais fácil, embora eu ia discordar obviamente, ele diz que é mais fácil domar um tigre, é mais fácil domar um leão, é mais fácil domar uma serpente, é mais fácil domar seja qualquer que possa ser o animal, porém é mais difícil domar a língua. Ele diz, mas a língua nenhum homem pode domar. E é um mal indisciplinado, que vem assim, é um mal indisciplinado e cheio de veneno mortal. A língua é muito vital para nossas vidas como seres humanos. Sabemos muito bem como o órgão físico ajuda-nos a saborear também, a comunicar ou a falar. E no sentido espiritual sabemos que a língua controla nosso destino, independe do nosso status de cristãos ou como incrédulos. Como pessoa salva, assim como não, no mundo espiritual, a língua controla o seu destino. E como lemos também em Provérbios capítulo 18, 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu sei que as pessoas conhecem esse versículo, mas não sei quantos de nós temos revelação sobre o que esse verso está a dizer. Ele diz que a língua, este órgão pequeno dentro da nossa boca, diz que esta língua contém o poder, ou tem poder sobre a morte e também o poder sobre a vida. Em outras palavras, a morte em nossas vidas é causada pela língua, mas também a vida pode ser causada pela língua. Isto é, quer dizer que a língua tem, quer dizer que o poder do câncer, o poder da leucemia, o poder da paralisia, o poder da vida longa, o poder da saúde, o poder da riqueza, dentre outros, estão embutidos na nossa língua. A nossa língua controla a morte e também controla a vida. Veja que diz a palavra de Deus, diz que Deus fez a mim e a sua pessoa segundo a sua própria imagem. E quando Deus estava no processo da criação, ele usou, digamos, a sua boca e disse assim, haja luz. E a luz houve, a luz apareceu. Ele veio, viu o cenário todo e disse assim, haja luz. E a luz veio, isto é, Deus usou palavras para poder criar a luz onde havia escuridão. E nota só algo interessante. Se Deus assim o fez, é porque palavras têm um poder criativo, ou são criativas, né? Ele disse, haja luz e houve a luz. Isto é, estas palavras que Deus lança sobre a escuridão, ele proferiu pela fé, usou a sua fé, viu a escuridão, não disse está escuro, porque sabia muito bem, ao dizer está escuro, estará reforçando a escuridão. Então, ao invés de falar o que via ou o que sentia, ele falou desejado, ele falou o fim desejado. My God, não sei se aqui está a perceber agora. Em outras palavras, não temos que falar a situação corrente em nossas vidas, mas temos que sempre proclamar o fim desejado em nome de Jesus. Diz a palavra
palavra de Deus, que Deus chama a existência as coisas que existem como se existissem. E também diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz: sede imitadores de Deus, como um bom filho imita seu pai. Um bom filho normalmente imita ao seu pai. Ele diz assim também, que devemos imitar a Deus. E se Deus criou chamando a existência o que não existe, é que também Deus deu ao homem esta capacidade, esta habilidade de chamar a existência o que não existe como se já existisse. Isso por toda coisa supostamente não existente é porque já existe na realidade do Espírito. Em outras palavras, você não tem como desejar alguma coisa que não exista, porque tudo quando você deseja já existe, está plasmado na reina do Espírito. Agora tem que saber como tirar do Espírito para o físico, e um dos meios é por meio de palavras. Glory be to the living God. Em outras palavras, quando chega uma situação que não está a correr bem na minha vida, eu não falo a situação, eu falo o fim desejado. Se é doença, eu falo saúde. Se é pobreza, eu falo prosperidade. Se é insuficiência, em nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a língua contém o poder da vida e da morte. Em outras palavras, tudo quanto é morte é provocado por palavras, e tudo quanto é vida também é acionado por palavras. Oxalá Deus possa ajudar alguém nesta sala a perceber quão poderosa é a sua língua e começar a usar a sua língua a seu favor e não contra você. Glory be to God, amen. E hoje você vai se perceber como é que você tem usado a sua língua contra a sua própria vida. Quando você diz eu não sou capaz, você está certo, mas quando diz também eu sou capaz, também está certo. A língua contém o poder da vida e da morte. Quando você diz na minha casa ninguém passa 50 anos, você está certo. Quando você diz eu passarei 50 anos, você também está certo. Todo o universo está à mercê das suas palavras. Deus Pai está à mercê das suas palavras. Deus Espírito também está à mercê da sua palavra. E Deus Jesus, que a palavra também está à mercê das suas palavras. São as suas palavras que abençoam sua vida ou amaldiçoam sua vida. Oh, glory be to the living God. Deus diz haja luz e houve luz, dando a entender que a partir daquele momento o mundo existiu, mas também deu origem à vida. Isto é, a terra e todos os animais foram criados por meio de palavra. Falamos do mar, falamos dos peixes, falamos das montanhas, falamos de toda a grama verde, falamos das cachoeiras, dos rios, todas criadas pela palavra de Deus. E podemos também argumentar claramente que se os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, Deus também os concedeu, dentro da sua imagem o homem, também deu ao homem esta capacidade de criar através da sua língua. Deus não tem como criar sem falar, sem palavras. Então Deus também deu ao homem a capacidade para criar por meio das suas palavras. E muitos de nós criamos coisas negativas sobre nossas próprias vidas através das palavras da nossa boca. E Deus quer ajudar alguém nesta sala a começar a ter controle da sua língua, começar a dominar do que sai da sua boca. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa quão dolorosa possa ser, não importa quão controversial possa ser, a sua língua tem o poder da vida e também da morte. Você pode mudar a história da sua vida usando a sua própria língua. Não são passos que a gente tem que dar. Primeiro, controlar a nossa língua, é começar a medir o que sai da nossa boca, porque muitas das vezes você recebe a profecia, Deus começa a te abençoar, você dá 5 passos para frente e 10 passos para trás. O que puxa você para trás nem sempre são demônios, nem sempre são maldições, são as palavras da sua boca. Diga vizinho, cuidado com o que você fala. Não percebeu? Diga, cuidado com o que você fala. Diga outro vizinho, cuidado com o que você fala. Mas nossa língua é um instrumento poderoso demais. Mas infelizmente muitos de nós não temos consciência do poder que a nossa língua tem ou possui. Por isso é perigoso manusear, por exemplo, é perigoso manusear uma dinamite se você não sabe qual é o seu propósito. Também é perigoso para muitos de nós, nem é perigoso, é perigoso você só abrir a boca a falar sem ter consciência do poder da sua língua.
há pessoas hoje, não aqui lá fora, que não vão orar porque um dia disseram assim: eu quando crescer não quero casar. Há pessoas que não estão a casar porque diziam assim: eu quando crescer não quero ir orar. Estavam a brincar, mas no mundo espiritual não existe brincadeira. Palavras têm poder. Quando você fala, anjos de Deus entram em ação, ou anjos satânicos entram em ação. E por vezes nem foi você, foi a sua mãe, foi sua avó, a pessoa que te criou. Você queimou a roja, começaram a zangar para si. Ao invés de corrigir, ensinar como se prepara ou faz sua roja, e disseram assim: ué, não é do canza o cato. Aí você cresceu e aquele espírito começou a te perseguir. Você se envolve, você noiva, fica tudo bem, mas quando é para dar aquele passo, amigo com a Chinamaca. A pessoa veio da escola com uma negativa, ou até sem seleção de escola. Nós crescemos a ouvir: seu burro, seu burro. Achavam que estavam a disciplinar-nos, porque nós erramos, falhamos. Diziam: seu burro. E o espírito da burrice começou a perseguir. A pessoa começa a estudar, anda tudo bem. Chega a uma altura, foto, nunca mais. A pessoa se assenta na mesma classe, repete 50 mil vezes, não sai, acantonou-se, que alguém proferiu sua burra. Agora nós ouvimos sua feia, do nosso pai, da nossa mãe. Aquilo ficou em nós. Palavras vivem mais que os seus autores. Palavras reinam gerações, vão de geração a geração, até serem canceladas. Até serem canceladas. Vivem mais que as pessoas. Se alguém diz sua burra, se essas palavras não foram canceladas, burrice vai te perseguir. A pessoa que diz já morreu, mas as palavras sobrevivem, são os autores. Seu pobre, pobreza, bum, começou a perseguir. Ou você que diz: eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Não importa qual se liberta a unção da aceleração ou prosperidade, whatever. Palavras, o mundo espiritual opera na base de leis. Deixa-me devagar. O mundo espiritual opera na base de leis. Nem Deus tem como cancelar, violar, porque foi Ele quem estabeleceu essas leis. E se você não conhece, não entende isto, aciona coisas, você vai acabar por amar a Deus, impedir a Deus de agir na sua vida. Porque não pode violar certos princípios que Ele estabeleceu.